direto ao ponto. Aqui é um convidado especial, né? Mais uma vez, presbítero José Luiz. É uma bênção poder gravar junto com o Zé, é uma bênção poder conviver com o Zé, uma pessoa abençoada e edificante. Tá sempre com a gente nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza, né? Ri com a gente, mas quando precisa também chora com a gente, né, Zé? É isso que é o Evangelho, né? Isso aí. Isso que é o Evangelho, na hora de levar uma palavra de consolo, uma hora de levar uma palavra de alegria. Então, estamos juntos, né? Fazer a obra juntos. Eu fiz uma postagem hoje no Face, as minhas redes sociais é tudo o mesmo nome, Rodrigo Icatius. Face, YouTube, Instagram, TikTok. E no Face costuma dar assim um pouco mais de comentários. Eu fiz ela à tardezinha e a postagem ela diz o seguinte: 2 bêbados se reconciliam tomando mais um copo de álcool. Porém, 2 cristãos guardam rancor um do outro com uma Bíblia na mão. Teve alguns comentários e um dos comentários que um dos seguidores lá trouxe a luz, realmente ele é muito forte. Ele falou: é por isso que eu me afastei da igreja. Eu fiz um comentário lá com ele, né, lembrando que muitas das vezes existem muitas pessoas que são falhas. E que muitas das vezes quem falha não é Jesus que falha com ele, e sim algumas pessoas que estão na igreja. E infelizmente o número de pessoas falhas na igreja realmente são muitos. Mas aí ele comentou um fato de que ele ficou doente e que várias pessoas foram visitar ele. Mas os próprios irmãos da igreja às vezes não foram visitar. Às vezes faz uma ligação, fala que vai, ele até fica esperando, mas não foi. Entre tantas outras coisas que acontecem na igreja. Nós temos uma igreja, né, Zé? Nós sabemos o quanto a nossa igreja é falha. É claro que, da mesma forma que a nossa igreja é falha, nós também somos falhos, né? Às vezes o talento que o Zé tem, eu não tenho. E o talento que eu e o Zé tem, o outro irmão não tem, mas juntos nós formamos o corpo da igreja. Nós gostaríamos que todos fossem pé, mão, braço, cabeça, perna, orelha, ouvido, mas não é bem assim. Então, assim, muitas das vezes a gente se preocupa tanto em ver os defeitos, as falhas do irmão, a gente não consegue ver a qualidade de cada um e entender que junto a gente forma a igreja, né, Zé? Isso, exatamente. Na realidade, eu não sei qual que foi a pessoa que postou, que eu não cheguei a ver a postagem, mas automaticamente ela está fora do foco, fora do alvo, porque a palavra vai falar que o joio e o trigo vão crescer junto, e essa separação vai ser só o dia que nosso Jesus vier. A palavra vai falar que o lobo ele vai estar junto com a ovelha, e essa separação só vai haver quando Jesus vir. O interessante é que essa ilustração que você trouxe do joio e do trigo, a gente vê que o servo pergunta: mas Senhor, eu devo cortar o joio? Exato. Ele deixa bem claro, né, Zé? Pode continuar, desculpa ter te atrapalhado. Não, é isso aí mesmo, a gente compartilhar o conhecimento. Vai crescer junto, não pode cortar por quê? Porque vai cortar os dois. Querendo ou não, vai machucar um ou outro. Talvez você vai pegar só o joio, mas querendo ou não, você vai acertar um trigo. Então ali tem que crescer os dois juntos. E quando os dois estiver bem grande, é notório qual que é o joio, exatamente. Qual que é o trigo, né? E se eu e você, ou a pessoa que fez o comentário nas redes sociais, tiver focado no alvo que é Cristo, a gente não vai ver o defeito, a gente não vai olhar o irmão. Porque a nossa vida tem uma outra atividade. Na verdade, é muito difícil focar em Cristo, né? A gente não pode negar isso dentro da igreja, porque nós estamos rodeados de pessoas, e muitas das vezes pessoas machucadas, pessoas feridas, às vezes até nós estamos feridos, né? E realmente uma pessoa chegou ferida na igreja. Isso. E são aquelas pessoas que são conhecidas como os bode velho, né, Zé? Aqueles cristãos que saem dando cabeçada em todo mundo. Uma pessoa chega ferida já na igreja, e esses bode velhos saem ali dando cabeçada. E toda igreja tem bode velho, viu, gente? Tem sim. Sai dando cabeçada, e então realmente fica difícil. Uma pessoa que está indo buscar o amor, ela acaba conhecendo uma coisa oposta ao amor de Cristo, né, Zé? Isso, muitas das vezes a pessoa está ali querendo carinho, querendo aconchego, e automaticamente ela não vai ter isso, né? Eu acho importante, vou ressaltar mais uma vez o nosso pastor Serinel. Que é bênção na nossa vida. É bênção na nossa vida. Ele fala, eu que tenho um pouco de intimidade com ele, se ele não estiver na porta da igreja para receber os irmãos, dar um abraço nos irmãos, ele não foi cultuar. Então eu acho que a recepção é muito importante.
aquele momento na hora de dar um abraço no visitante é importante, né? Então eu falo assim, da gente acolher aqueles que chegam machucados, porque Cristo fez isso, ele acolheu aquele que era machucado e passou o bálsamo, curou as feridas. Muitas das vezes eu, você ou aquele que está perto de nós, a gente deixamos a ferida exposta para vir bicheira, vir moscas e contaminar ainda mais. E se a gente for analisar o Evangelho à luz correta, se Cristo fosse escolher apenas alguns, ele não teria morrido por todos nós, né? Exatamente. Ele não escolheu ninguém, ele deu a vida por cada um de nós para que a gente pudesse aprender com ele e amar com ele. Só que muitas das vezes o evangelho que a gente se vê por aí é um evangelho ofensivo, né? Onde eles não chegam querendo apresentar o amor de Cristo, sim querendo apontar a falha de cada um. E o evangelho não é isso, né? Exato. O evangelho é amor. Inclusive, se fosse resumir todos os mandamentos, como diz a palavra do Senhor, não me lembro o endereço, não lembro se você se lembra. Se fosse resumir todos os mandamentos, resumiria em 2. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Sobre tudo. Eu vou mais além ainda, Rodrigo. Em Gálatas capítulo 5, se eu não estiver enganado, versículo 14, vai falar assim, ó, se você quiser cumprir toda a lei, amará o próximo como a ti mesmo. Gálatas é forte, né? Fala sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Então, né? eu acredito, se nós amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, nós estamos amando a Deus em cima de todas as coisas. Com certeza. Então, essa palavra é muito forte. Cumprir toda a lei em uma só. Amará o próximo como a ti mesmo. Zé, o que você fala com uma pessoa que às vezes está ferida? O que você diria agora para uma pessoa que está ferida e que às vezes chega na igreja querendo encontrar o amor de Cristo, acaba encontrando com os bode velho, muitas das vezes? Eu deixo uma reflexão para essas pessoas que nem a gente já falou, que na igreja vai ter o joio e o trigo. E a gente não podemos arrancar isso fora do tempo. Então eu deixo para você bem claro, independente da igreja que você vai, independente da situação que você se encontra, você tem uma regra de fé. Que Jesus ele veio, né, nessa terra quando nós estamos de passagem, morreu na cruz do Calvário e levou todos os pecados sobre a cruz do Calvário, todas as enfermidades sobre a cruz do Calvário, e ele nos prometeu que ele foi fazer morada e ele voltaria a buscar a igreja. Então eu e você tem que ter essa fé que Jesus vai voltar a buscar a igreja, e nós cremos que esse tempo está findando. Então que eu e você tenha que ter somente um objetivo, a Cristo Jesus. E que nem a gente estava falando um pouquinho mais, muitas das vezes a gente vê a trave que está no olho do nosso irmão e não vê uma trave que está no nosso olho. Então que eu e você, ou aquele que vão ver esse vídeo, podemos analisar mais, estender mais a mão e antes de apontar mais. Eu acredito, Rodrigo, que a palavra, vou conjecturar para a gente aqui, a palavra assim, é bom que ande em 2, para que na hora que um cair, o outro se levante. Não é para apontar na hora que o outro cair, é para estender a mão e levantar. E muitas das vezes a gente tem apontado e não tem estendido a mão. Então vamos ter o foco, que é Cristo Jesus, que ele vai voltar a buscar a igreja e vamos sim seguir em frente. As pessoas olham tudo com a ótica deles, né? Isso. Mas quando Deus permite você ver a falha do irmão, ele permite para que você veja essa falha com a intenção de que você ore por esse irmão, de que você possa abençoar esse irmão, porque essa é a dificuldade que esse irmão tem, e ele precisa da sua oração para que a vida dele mude. Só que muitas das vezes, em vez das pessoas orarem por elas saem se tornando um crente fofoqueiro, né? O irmão fez isso, o irmão fez aquilo. É totalmente o contrário daquilo que o Espírito Santo nos ensinou e nos convidou a fazer. É não expor o pecado do irmão, mas sim trazer ele para a comunhão, mostrar onde ele errou e orar junto. Se ele quiser mudança, estamos juntos. Se ele não quiser mudança, na hora que o joio e o trigo crescer, vai haver separação. Além do mais, quem quer mudança não espera Jesus, vai atrás. É como o pastor falou hoje, toca na hora das vestes, a ponto de que o próprio Deus perceba, alguém tocou em mim. Exatamente. Exatamente, vamos correr atrás desse Jesus, que ele é maravilhoso, ele não fica devendo nada para ninguém, amém? Ele é justo e fiel e verdadeiro. Então, se você foi em alguma igreja, por um acaso tocou com algum bode velho, alguma pessoa que às vezes não conseguiu expressar o amor de Cristo,
Não desanima da igreja, não. A igreja ainda restaura, a igreja ainda cura. Eu sou uma pessoa que não tinha perspectiva de vida. O Zé é uma pessoa que não tinha perspectiva de vida. Graças a pessoas abençoadas, a nossa vida foi transformada. E hoje o desejo do nosso coração é poder te ajudar a transformar a sua vida e de muitos outros também. Que Deus abençoe. Um beijo, abraço no coração. Obrigado, Zé. Eu que agradeço.